Capítulo 11. Fatores do clima e tipos climáticos. Praia no Parque Nacional de Manuel Antônio, na Costa Rica, América Central, em fevereiro de 2015. Nova Prata, no Rio Grande do Sul, em julho de 2015. Fatores que modificam o clima. As imagens acima refletem as diferenças de temperatura na América. Na realidade, as temperaturas na América Central, região de baixas latitudes, são mais altas do que na porção sul da América do Sul, sul do Brasil e Argentina, por exemplo, região de latitudes médias. No caso dos locais mostrados nas imagens, o elemento modificado é a temperatura, e o fator responsável pela modificação é a latitude. Outros fatores, que chamamos fatores modificadores do clima, contribuem para a alteração da pressão atmosférica, das chuvas e das massas de ar, como a altitude, a maritimidade, a continentalidade e as correntes marítimas. Vamos ver, a seguir, como cada um desses fatores modifica os fenômenos meteorológicos que caracterizam o clima. A latitude. As diferenças de latitude ou de localização das zonas climáticas podem alterar tanto a temperatura como a pressão atmosférica. Sabemos que os raios do Sol não atingem igualmente toda a superfície da Terra. Por isso, nas áreas de baixas latitudes, próximas do Equador, faz mais calor, e nas áreas de altas latitudes, próximas dos polos, faz mais frio. Portanto, maior latitude igual menor latitude igual maior temperatura. As amplitudes térmicas aumentam com a latitude. No Equador, as temperaturas oscilam muito pouco, mas apresentam grandes diferenças nas regiões de altas latitudes. Nas áreas de baixas latitudes, a pressão é menor porque o ar se dilata e fica mais leve. Nas áreas de altas latitudes, onde o ar é mais pesado, a pressão é maior. Portanto, menor latitude igual maior temperatura, menor pressão, maior latitude igual menor temperatura, maior pressão. Latitude, pressão atmosférica e temperatura. A altitude. Como os raios solares aquecem a atmosfera através das radiações refletidas pela Terra, à medida que nos distanciamos da superfície a temperatura diminui. Há uma diminuição de cerca de 1 grau Celsius na temperatura para cada 200 metros de altitude. Portanto, menor altitude igual maior altitude igual menor temperatura. A pressão atmosférica é maior em lugares situados mais próximos do nível do mar, em virtude do maior volume de ar sobre a superfície da Terra. Portanto, menor altitude igual maior altitude igual menor pressão. Altitude, pressão atmosférica e temperatura. A maritimidade e a continentalidade. A influência do mar, ou maritimidade, é um importante regulador do clima de regiões litorâneas. Como as águas do mar se aquecem e se resfriam muito lentamente, essas regiões têm temperaturas mais amenas e com pequenas variações. Os ventos carregados de umidade vindos dos oceanos tornam essas regiões mais úmidas e chuvosas. As áreas situadas no interior dos continentes não têm essas características. As rochas se aquecem muito rápido quando expostas ao sol, mas também esfriam rapidamente quando privadas da energia solar. Por isso, no interior dos continentes, a amplitude térmica aumenta e as chuvas diminuem, pois os ventos vão perdendo a umidade à medida que penetram nos continentes. Maritimidade é a proximidade e a influência dos oceanos sobre a temperatura do ar de regiões litorâneas. Quanto mais próximo do mar, menor a variação da temperatura. Continentalidade é a distância de cada lugar em relação ao mar. Quanto mais distante do mar, maior será a variação da temperatura. As correntes marítimas. As correntes marítimas são verdadeiros rios movendo-se pelo mar, com temperatura diferente das águas situadas ao seu redor. Elas são consequência das diferenças de temperatura e de salinidade, principalmente, dos ventos que sobre elas se deslocam. Assim como os ventos, essas correntes são afetadas pela rotação da Terra, sofrendo um desvio para a direita no hemisfério norte, e para a esquerda no hemisfério sul, mas seguem direções bem determinadas. Existe um fluxo contínuo de água fria e pesada na direção dos polos ao Equador, e uma contracorrente quente superficial, que vai em sentido contrário. A existência de correntes frias e quentes se deve aos diferentes níveis de insolação resultantes da inclinação do eixo terrestre. Próximo ao Equador, a insolação mais intensa forma correntes marítimas quentes. Nas regiões polares, com menores índices de insolação, as correntes marítimas são frias. As correntes quentes amenizam o clima, como a corrente do Golfo em relação ao clima da Europa Ocidental. Correntes frias, como a de Benguela e a de Humboldt, podem ser responsáveis pelo aparecimento de regiões desérticas, porque as águas frias fornecem menor umidade para a atmosfera.
Correntes marítimas. Principais tipos de clima do mundo. Para definir o clima de um lugar qualquer, devemos considerar os fenômenos meteorológicos e os fatores climáticos que o caracterizam. Os principais são a temperatura e as precipitações. As variações anuais de temperatura e a quantidade de chuvas de uma localidade podem ser registradas em um gráfico, o climograma. Pela leitura de um climograma, é possível saber o tipo de clima nele representado. Veja, na próxima página, como se constrói e se lê um climograma. Como os elementos climáticos apresentam-se das mais variadas maneiras na superfície da Terra, provavelmente não encontraremos dois lugares no mundo que tenham o clima exatamente igual. Podemos considerar zonas climáticas com algumas características comuns, sem levar em conta diferenças causadas por fatores locais como a altitude e a dinâmica das massas de ar. Nas páginas seguintes apresentamos as características desses principais tipos de clima encontrados no mundo, ilustrados por meio de climogramas. Ao fim deste tópico apresentamos também um mapa de tipos climáticos. Veja a página 141. Aprendendo a ler climogramas. Climogramas são gráficos que representam as precipitações e a temperatura de uma localidade, medidas por uma estação meteorológica durante os 12 meses do ano. Para construí-los, usamos o sistema de coordenadas cartesianas, eixo das ordenadas, y, e eixo das abscissas, x. A leitura dos climogramas permite reconhecer as características do clima de uma região e classificá-lo levando em conta aspectos como o total de precipitações, sua distribuição ao longo do ano, os meses mais chuvosos e os menos chuvosos, etc. Quanto às temperaturas, os dados mais importantes são o mês de temperatura mais elevada e o de menos elevada e a amplitude térmica. A distribuição anual é outro aspecto fundamental para caracterizar mais facilmente o tipo climático. O climograma do nosso exemplo mostra um longo período de aridez nos meses de julho e agosto. Como as temperaturas mais elevadas coincidem com esses meses, deduzimos que o período mais seco corresponde ao verão. Portanto, a cidade hipotética está no hemisfério norte e tem clima do tipo mediterrâneo. Clima temperado. Ocorre na Europa, na América do Norte, na Ásia, menos no Oriente Médio, no Sul e no Sudeste Asiático, no Sul da América do Sul, na Nova Zelândia e em parte da Austrália. Suas principais características são estações do ano bem definidas e queda de neve no inverno. A distância ou a proximidade do mar explicam a existência de 3 subtipos de clima temperado. Temperado mediterrâneo. Este tipo de clima ocorre na bacia do Mediterrâneo, no litoral do Chile, da Califórnia, da África do Sul e da Austrália. Apresenta verão quente e seco, e inverno não muito frio. As chuvas ocorrem principalmente no outono e no inverno. Temperado continental. Este clima caracteriza-se pelas grandes amplitudes térmicas. Temperado oceânico. Caracteriza-se por apresentar temperaturas mais amenas no inverno. Clima glacial ou polar. Clima típico das regiões polares. Caracteriza-se por apresentar temperaturas muito baixas, com médias térmicas de cerca de 35 graus Celsius no inverno, atingindo 10 graus Celsius no verão. Nessas regiões, as temperaturas são sempre negativas. É o clima das neves eternas. Veja o climograma. Clima de montanha. O clima de montanha não está restrito a uma zona climática. Está associado às grandes altitudes das cadeias montanhosas, como os Andes, o Himalaia, as montanhas rochosas e os Alpes. Caracteriza-se pelo frio e pela paisagem de altas montanhas cobertas de neves eternas. Nesse caso, em alguns lugares o fator altitude supera a latitude. O índice de chuvas nas regiões tropicais é mais alto que nas latitudes médias, chove mais quanto maior a altitude. Clima desértico. As principais características desse tipo de clima são a pequena quantidade de chuvas e a grande amplitude térmica. Extremamente seco. Esse clima pode apresentar temperaturas variáveis, ocorrendo tanto em áreas tropicais, desertos quentes, como em áreas temperadas, desertos frios norte da África, Saara, Oriente Médio, Negev, oeste dos Estados Unidos e norte do México, Sonora, litoral do Chile e do Peru, Atacama, Austrália, Gibson, sudoeste da África, Kalahari, e noroeste da Índia, deserto de Thar. Clima tropical. O clima tropical tem como características temperaturas médias altas e 2 estações marcantes, verão chuvoso e quente e inverno com períodos de seca. Mesmo sendo tipicamente quente, apresenta variações, separadas em subtipos, que apresentamos a seguir. Clima tropical típico ou continental. Este subtipo apresenta 2 estações bem definidas,
Verão chuvoso e inverno seco. Ocorre na porção central do Brasil e em grande parte da África. Clima equatorial. As regiões de clima equatorial são áreas próximas da linha do Equador, Amazônia, África e Indonésia, de temperaturas altas, com pequenas amplitudes térmicas e chuvas abundantes na maior parte do ano. Clima tropical de monções. Abrange áreas do sul e do sudeste da Ásia. Caracteriza-se pelas chuvas torrenciais de verão, geralmente de agosto a outubro no hemisfério norte e no início do ano no hemisfério sul, causadas pelas monções oceânicas, e inverno seco. Clima tropical de altitude. Entre os subtipos do clima tropical, o que apresenta as temperaturas médias menos elevadas, em razão do fator altitude, regiões de altas montanhas. Climas de transição. São assim chamados por se encontrarem nas zonas de mudança de um clima para outro. São eles: clima subtropical, típico das áreas de transição do clima tropical para o temperado. Apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano, aumento da amplitude térmica e estações mais definidas. O clima subtropical é o clima típico do sul do Brasil, inverno rigoroso, podendo alcançar temperaturas negativas, e verão curto, mas muito quente. Clima semiárido. Encontrado tanto em regiões tropicais, sertão do nordeste do Brasil, clima quente, como em áreas de clima temperado, Patagônia, na Argentina, clima frio. Sua principal característica é a escassez de chuva, praticamente ausente num longo período do ano, cerca de 6 meses. E as chuvas, além de escassas, são mal distribuídas durante o ano. Veja o climograma de uma cidade com típico clima semiárido. Veja o mapa de tipos climáticos simplificado da classificação de Köppen, uma classificação climática bastante utilizada, adaptada pelo IBGE. Pesquise e reflita. Na orla do Rio, a área está sob ameaça do clima. O Rio registrou 42,8 graus Celsius em 16 de outubro de 2015, a terceira maior temperatura dos últimos 100 anos, desde 1915, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Uma área avaliada em pelo menos 109 bilhões de reais no Rio de Janeiro pode ser afetada até 2040 pela elevação do nível do mar. Esse é um dos principais destaques do capítulo de infraestrutura costeira do Estudo Brasil 2040, divulgado pelo governo federal. O trabalho avalia os impactos, pelos próximos 25 anos, que os mais diversos setores da economia vão sofrer com as mudanças climáticas. A avaliação dos riscos costeiros foi conduzida no Instituto de Tecnologia Aeronáutica, ITA, pela equipe do engenheiro civil Wilson Cabral. Mapeou-se a vulnerabilidade do Rio e de Santos, o aumento do nível do mar e o risco de ressaca, fenômenos agravados pelo aumento das temperaturas globais e o derretimento das calotas polares. Também se analisou a probabilidade de ocorrências de deslizamentos e inundações. Foram considerados 2 cenários do IPCC, o painel da ONU de cientistas do clima mais pessimista, em que o mundo não age para combater as mudanças climáticas, e um intermediário, em que ações são tomadas, mas ainda não são suficientes para evitar aquecimento de cerca de 3 graus Celsius até 2100. Nesses 2 cenários, as cidades foram, então, divididas em áreas de muito baixa a muito alta vulnerabilidade. No caso do Rio, os pesquisadores cruzaram o mapa de vulnerabilidade com o de valores imobiliários. É ainda uma análise preliminar, qualitativa, mas que aponta que, no cenário mais brando, uma área de 109 bilhões de reais pode estar ameaçada nos próximos 25 anos, afirma Cabral. Ele se refere à orla na Zona Sul, que inclui bairros como Barra da Tijuca, Ipanema e Copacabana. Em termos de vulnerabilidade, o risco nessas regiões é médio. Há áreas no Rio muito mais vulneráveis, como a Ilha do Fundão e o Aeroporto Santos Dumont, mas como a Zona Sul concentra os imóveis mais caros, o valor em risco passa a ser mais proeminente, explica o pesquisador. Hospitais alagados em Santos, a maior ameaça é justamente aos setores que precisam agir no caso de um evento climático extremo. Mais de 60% do município está em área de alta vulnerabilidade, incluindo a chamada infraestrutura crítica, afirma Cabral. Com a elevação do nível do mar, se ocorrer um alagamento, observamos que todos os hospitais de Santos podem ficar alagados. E isso nos 2 cenários. Os pesquisadores avaliaram também os riscos dos portos. A maioria já sofre com o aumento do nível do mar e passa por redução da borda livre, espaço seco entre o cais e a água, e redução do calado, profundidade, por assoreamento.
Cabral defende que os governos precisam começar a inserir a variável das mudanças climáticas no planejamento das cidades e de infraestruturas estratégicas para o país, como os portos.